nosso canal Sem Embargos. Nós estamos aqui mais uma nossa série de entrevistas sobre os mais diversos temas da atualidade no Brasil e no mundo. Espero que todos estejam aí em suas casas bem de saúde, usando máscaras caso precisem muito sair, mas enfim, fiquem em casa, como a gente sempre diz nos nossos textos. Inclusive, estou aqui para dizer, né? Leiam nossos textos, sigam o nosso canal aqui no YouTube, assistam às nossas entrevistas, são curtinhas e agregam bastante conhecimento, tem bastante texto legal e com a linguagem que você vai compreender. Portanto, acessem sempre a nossa página do Facebook e do Instagram e no nosso canal aqui do YouTube. A gente sempre posta novidade. Dessa vez a gente vai entrevistar o professor Fernando Hideo Yoshida, tá certo? Yoshida Lacerda, que é advogado criminal e é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, na área de processo penal. Boa noite, professor Fernando. Estamos muito gratos de tê-los aqui conosco hoje. Oi, Nath. Uma alegria receber o convite para estar aqui com vocês e espero aprender também um pouquinho com você aqui, trocar uma ideia sobre direito, processo penal, enfim, tentar trazer as coisas, ou deixar as coisas o mais claro possíveis, né? Claro, então, muito obrigada. A honra é toda nossa. Vamos, então, falar sobre o tema aqui. O professor pesquisa aí já há alguns anos, que culminou na sua brilhantíssima tese de doutorado, maravilhosa, vou dizer, porque eu li ela inteira, chamado Processo Penal de Exceção. Mas, professor Fernando, como o nosso público, na sua maioria, são pessoas que são, né, de fora da área do direito ou até mesmo da política, será que você poderia fazer uma pequena introdução sobre o que é o processo penal, a função do processo penal para o direito, a importância de haver essa precisão garantindo direitos enquanto uma pessoa é acusada no nosso país? Claro. Eu acho que se a gente olhar para a história do direito penal, a gente vai perceber que a história do direito penal é a história da contenção da barbárie, da contenção da vingança, da contenção do arbítrio. Claro que quando a gente olha para os nossos presídios, fica muito difícil a gente achar que aquilo pode ser produto da evolução de qualquer coisa que o valha. Mas, de fato, se a gente olhar para a história, a gente vai ver que sim, né? O direito penal, as primeiras manifestações do direito penal, né, que nem se chamava de direito penal ainda, mas esse sistema repressor dos comportamentos indesejáveis, porque é isso que o sistema penal é, né, o sistema que reprime os comportamentos indesejáveis, isso, na história da humanidade, começa simplesmente com a vingança. Né, com a vingança privada de um clã sobre o outro, de uma tribo sobre a outra, de uma família contra a outra. Né? E o movimento, ao longo da história, não é linear, né? Vão aí a desvios, a percalços, mas é um movimento de limitação dessa vingança, de limitação do arbítrio, de limitação da força como simplesmente instrumento de opressão, né? E vão passar por diversas fases. Da vingança privada se passa por uma vingança pública, né? O Estado assume o papel de se vingar, né? O Estado assume o papel de vingador, assume para si esse papel, né? Então já é um avanço, né? Então já tem um terceiro aí, né? Já tem um terceiro aí. Claro, hoje a gente chama de Estado, né? Mas já tem uma terceira pessoa aí, um soberano, alguém incumbido dessa tarefa de aplacar os ânimos e se vingar. Isso vai evoluindo, né? A gente passa por uma fase muito obscura na Idade Média de penas cruéis, né? Penas enfim, de toda sorte de crueldade, né? Os chamados ordalhos ou as ordalhas, que são como se fossem provações, né? Jogos, não sabe quem cometeu o crime, bota lá os dois, faz um duelo, quem sobreviver é o que prevalece, né? Amarra uma pedra no cara, joga ele no rio, se ele se salvar é porque Deus salvou ele, então não aconteceu o crime. Então essa é a história da humanidade, né? Essa é a história da humanidade. A história, eu sempre brinco, né, com meus alunos. Eu costumo passar, quando eu estou dando as primeiras aulas de direito penal, eu costumo passar uns slides com duas imagens, né? Do lado os Flintstones e os Jetsons, né? A gente que eu sou mais velho também, acho que nem é da tua época, nem da época de vocês, talvez. Sim, gosto muito, inclusive. E aí eu questiono pro pessoal, né? Qual que tem em comum
entre esses desenhos? O que existe em comum entre essas figuras? Ah, tudo bem, são desenhos pela Hanna-Barbera, meu produtor e tal, mas o que eles trazem em comum é essa nossa dificuldade de olhar para o passado com os olhos do passado e olhar para o futuro com os olhos do futuro. Por a gente ter nascido nessas condições que a gente nasceu, quando a gente olha para o passado, a gente pensa, sempre foi assim. As coisas sempre foram assim, né? A prisão, por exemplo, sempre foi um método de punição, né? É natural, a gente cresceu nesse sentido, a gente não consegue enxergar o mundo sem prisão, né? A gente é bombardeado cotidianamente com a prisão é a solução, o problema da violência prende mais, vamos prender as pessoas, a prisão resolve. E se a gente olhar para a história, a prisão é algo do século XVIII, né? Que começa a surgir no século XVIII, mas só vai assumir protagonismo no século XIX. Então, até o século XIX, a prisão não era a forma de punição do direito penal. Não se colocava as pessoas na prisão como forma de puni-las. As penas eram cruéis, eram penas corporais, né? Eram castigos, torturas, né? Penas físicas, castigos físicos. Então, a prisão era só uma forma de resguardar o sujeito lá até que ele seja ou executado a pena de morte tradicional ou castigado fisicamente. Então, quando a gente olha, por isso que eu falo, a gente olha os Flintstones e a gente pensa, você acha que na antiguidade tinha lá o marido, a mulher, o dinossauro de estimação, o carrinho que o cara andava com o pé? Óbvio que não, mas é como a gente no presente olha para o passado. Né? A gente olha para o passado com esse olhar de que sempre foi assim. Sempre foi assim, sempre teve um processo penal, sempre as pessoas eram jogadas na prisão quando cometiam comportamentos graves e indesejáveis na sociedade, mas não é assim. E se a gente começa a perceber o primeiro passo que não foi sempre assim, que o passado não era assim, a gente consegue olhar para o futuro e tentar enxergar que talvez o futuro não seja assim, que a prisão é sim uma etapa a ser superada. Então, quando a gente olha os Jetsons lá, já está provado que no futuro não vai ser assim, né? Ainda mais essa pandemia deixa cada vez mais claro que não vai ser uma nave espacial voando, não vai ter carro voador, a família não vai ser mais daquele jeitinho que a gente está, o marido, a esposa e os filhos e o bichinho de estimação, não vai ser mais assim, né? A gente já está tendo provas vivas de que não vai ser mais assim. Então, quando a gente olha para o passado e vê que o passado não é do jeito que era o presente, né? Não foi sempre assim, a gente consegue olhar para o futuro e projetar que, por mais que a gente não entenda, que a gente não saiba como vai ser, com certeza não vai ser para sempre do jeito que é hoje. E a gente consegue, então, ter um pouquinho de esperança de que as coisas podem ser melhores. Por quê? Justamente pelo que eu disse no começo, porque a história do direito penal é a história da contenção da barbárie, é a história da contenção da crueldade, por mais que ainda seja muito cruel, né, nos países da periferia do capitalismo aqui, na América Latina, mas especialmente no Brasil, ainda é muito cruel, né? Você vê uma situação, uma cadeia, uma prisão, é algo muito cruel, mas eu tenho esperança, e não é simplesmente uma utopia, algo abstrato, eu simplesmente acredito, olhando para o passado, eu acredito que daqui 20 anos, daqui 50 anos, ou mesmo daqui 100 anos, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para o que a gente está fazendo hoje, com os mesmos olhos que hoje a gente olha para a escravidão. A gente olha para a escravidão e não entende, né? A gente olha para o nazismo, para o campo de concentração, a gente não entende aquilo. Fala, nossa, como é que foi possível a humanidade cometer atos tão bárbaros? Né? Como foi possível você considerar que um ser humano não era ser humano simplesmente pela sua nacionalidade, ou pela sua religião, pela sua cor, pela sua cultura? Né? Hoje para a gente causa repulsa, para qualquer cidadão médio, né, para qualquer pessoa minimamente civilizada, isso causa repulsa. Mas é engraçado, é triste que não causa repulsa a prisão. A prisão, não. Aí muda. Tipo, não, campo de concentração, nossa, que absurdo, que coisa. Mas e a cadeia? Não, a cadeia é isso mesmo, porque é bandido e tal. A gente está muito condicionado por esse discurso do bandido, por esse discurso de que o crime é o grande mal da sociedade, que a violência, que o roubo, que o traficante. 4 gramas de maconha. 10 gramas de maconha no bolso do cidadão, não dá nem um maço de cigarro, tem 20 gramas. Ah, mas isso é traficante, isso é uma tranqueira. A polícia de Paraisópolis mata molecada no baile funk. Não, mas baile funk isso é uma tranqueira. Sendo que os jogos universitários que a gente está
eu já não estou tão acostumado, porque eu estou velho já, né? Mas os jogos universitários não é nada mais, não tem nada mais, não tem nada de diferente do baile funk, percebe? Mas quando você o baile funk, a periferia, o pobre, o bandido, a figura hoje em dia do corrupto, a gente vai falar um pouco disso, mas assim, tem que jogar na prisão, a prisão é mal, o bandido tem que sofrer e tal. Eu acho que quando tiver um distanciamento histórico, quando a gente conseguir ter um mínimo, né, de olhar crítico para isso, que já está despertando, acredito eu, cada vez mais, mas seja daqui 20, 50, 100 anos, a gente vai olhar para a prisão e ter o mesmo, né, o mesmo asco, o mesmo, a mesma, sei lá, intolerância que a gente olha e fala, nossa, não é possível que alguém tenha escravizado um ser humano, tenha escravizado o outro, tenha botado judeu no campo de concentração, que tenha, enfim, cometido barbaridades, como a gente naturaliza a prisão hoje. Então, só para concluir, né, a história do direito penal é essa história de trazer um pouco, trazer um movimento civilizatório da vingança do arbítrio e da força bruta. Né? O direito penal, a construção do direito penal, e quando vocês estão, o pessoal mais novo está lá nos primeiros anos, hoje em dia eu tenho 2 turmas de direito penal 1, e para as 2 turmas eu dou a obra do Cesare Bonezano, o Marquês de Beccaria, dos Delitos e das Penas. Por que essa obra é um marco? Estava discutindo com eles hoje de manhã, com a minha turma de graduação hoje de manhã. Por que essa obra é um marco na história do direito penal? Porque é ali que são fixados os alicerces, as bases do direito penal moderno. Até então, né, é um movimento iluminista, né? Vem aí no final do século XVIII, no contexto aí, pré-revolução francesa, enfim, final do século XVIII, superação aí, né, do início da Idade Contemporânea, superação da monarquia, do absolutismo, né, superação dessa tirania, né, de um monarca ou uma classe ali, uma nobreza escolhendo os destinos das pessoas, né, a incorporação da racionalidade para o sistema político como um todo, e vem aí o Cesare Bonezano, o Marquês de Beccaria, trazendo, né, claro que não é um iluminado que coloca, mas é o contexto, né, as coisas vão surgindo, ele simbolizou tudo isso, ele captou e organizou isso, os pilares do direito penal moderno, que são o quê? A legalidade, né? A legalidade, a proibição de penas cruéis e penas de morte e a noção, né, de proporcionalidade entre o fato e a pena. Né? São princípios que a gente traz até hoje, e que, se a gente olha para o Brasil, ainda falta implementá-los, coisa do século XVIII que a gente precisa trazer ainda para nós aqui, para a nossa realidade. Né? Mas, de fato, essa é a história do direito penal. E por que isso? Né? Qual que é a importância disso? É para a gente entender como que surge o processo penal. O processo penal surge exatamente nesse contexto de trazer a racionalidade para o sistema punitivo. Então, se na Idade Média, né, se decidia pelos ordalhos ou pelas ordalhas, dependendo da tradução, que é a sorte, sorte, joga no rio, vê se boiar, boiou, tal. Quando a gente traz a racionalidade para dentro do sistema penal, a gente precisa trazer a reconstrução histórica dos fatos, para saber como a gente pode punir a pessoa. Então, o elemento que vai decidir sobre a punição não é um elemento místico, um elemento divino, a sorte, não. Ou pelo menos não deveria ser. Pelo menos deveria ser a racionalidade. Vamos buscar a reconstrução histórica dos fatos, vamos oferecer ao acusado direito de defesa, auditório, ampla defesa, presunção de inocência, para que, ao final dessa reconstrução histórica dos fatos, caso a acusação consiga provar que houve um crime, que ele foi praticado pelo acusado, a ele vai ser aplicada uma pena, depois de esgotados todos os recursos. Então, o processo penal surge na história como garantia, surge como um instrumento a serviço dos direitos individuais contra o poder punitivo do Estado. Perfeito, nossa. Fernando, você fez assim uma concisão maravilhosa. Eu acho que de umas 3 aulas de direito penal, e no mínimo umas 100 páginas de qualquer manual. Você está de parabéns, olha, eu bato palma mesmo. E sem dúvida foi uma aula para quem aqui nunca tinha ouvido falar dessas coisas, já se situou no nosso assunto aqui. Então, como você já fez a introdução, aqui dando aqueles pitacos, né, que a gente chama de críticas, então vamos entrar logo no tema da sua tese, que se chama processo penal de exceção. Então, você podia explicar para a gente por que de exceção, qual que é a diferença para o processo penal comum e por que é tão interessante estudar isso nesse momento?
vou te contar isso, né? Como você foi cúmplice aí todo o processo do desenvolvimento da minha tese, você presenciou nas nossas reuniões, dos nossos grupos de estudo aí. Vou te contar um pouquinho, não só do conteúdo, contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei como construí meu doutorado. Acho que é interessante também passar esse lado, né? Eu conheci o professor Pedro Serrano, ele não foi meu professor na graduação. Eu conheci ele depois, né? A gente se aproximou depois. E eu já tinha defendido o mestrado, né? A gente foi se aproximando, e a história da minha tese é um pouco da minha história com o Pedro, é um pouco da minha história com o nosso grupo de estudos sobre o estado de exceção na contemporaneidade, e é muito fruto dos diálogos e da relação que eu construí com o Pedro, que se tornou um grande amigo. Hoje em dia a gente, além de tudo, além de ter sido meu orientador no doutorado, nós somos sócios no escritório, então e somos muito amigos, né? Acho que a construção da minha tese foi fruto desse diálogo, né? O Pedro não é só um orientador, ele é um coautor mesmo. A gente construiu junto as bases. Por quê? Eu acho interessante isso, que isso reflete diretamente no conteúdo. O que eu gostaria de propor na minha tese de doutorado, eu sempre tive essa ideia, né? O mestrado, você viveu essa fase, o mestrado é uma experiência um pouco mais presa, né? A gente está mais, numa dissertação de mestrado a gente está mais preso, ainda mais a gente está começando. Hoje em dia, o hábito é o cara fazer recém-graduado já fazer o mestrado, como eu fiz, como você fez também. Eu saí da graduação e mandei o mestrado, e depois já mandei o doutorado, fiquei 13 anos na PUC. Então, de qualquer forma, o mestrado foi algo que eu me senti muito preso. O doutorado eu queria ter um pensamento mais livre, e eu queria propor uma reflexão crítica. Não queria fazer revisão bibliográfica, enfim, expor aí coisas teóricas simplesmente. Eu queria olhar criticamente o processo penal. E foi ali, exatamente no início da década de 2010, né, quando o judiciário começa a assumir um protagonismo excessivo, né, o ativismo judicial. Então, eu brinco com meus alunos também, eu falo, quando eu estava na faculdade, começo dos anos 2000, a gente sabia do 1 ao 11 os jogadores da seleção de futebol brasileira. Então, a gente sabia lá quem era o goleiro, defesa, meio campo, centroavante e tal. Hoje em dia, a gente não sabe mais, a gente sabe que é o Neymar lá e mais uma galera que tiver lá. Às vezes vem um, vem outro, enfim, não sabe. Tem o goleiro que é bonito, o Alisson, né? Todo mundo vai dar o goleiro bonitão, e o Neymar lá na frente que joga a bola. O resto a gente não sabe. Mas os 11 do STF, qualquer um conhece. Não precisa nem ser estudante de direito. Eu, na faculdade, como estudante de direito, de graduação, eu não tinha ideia de quem eram os ministros do STF. Assim como a gente não tem ideia de quem são os ministros do STJ. Né? A gente, que eu digo assim, o povo em geral, né? Eu sei porque é quanto de trabalho, né? Mas sei os criminais também, sei os ministros das turmas criminais, né? Os outros nem sei direito, né? Nem conheço. Agora, então, eu, estudante, não tinha, e nem mesmo advogado, salvo aqueles advogados que advogavam em Brasília, sempre não tinha noção de quem que eram os ministros do STF. A gente sabia quem eram os 11 da seleção. Agora, ministro do STF, né? Não conhecia nenhum. Não conhecia nenhum. Estudante de direito não conhecia nenhum ministro do STF. Nenhum. Isso começa a mudar quando? Isso começa a mudar no julgamento do Mensalão. 2011, 2012. E é aí que se situa a minha tese. E é aí que começa uma mudança. Uma mudança que todo mundo enxerga. Mas faltava alguém explicar, né? Faltava alguém explicar isso. E a minha tentativa é uma tentativa de explicar esse movimento. Qual que é o movimento? O movimento de incremento do punitivismo, digamos assim. Acho que a gente pode definir dessa forma. Por quê? Porque não adianta a gente falar que o arbítrio começou em 2010, começou com o Mensalão. Isso é uma bobagem. Né? Isso quem fala são os críticos que falam, vocês são garantistas de ocasião. Já recebi milhares de críticas desse tipo. Você é garantista de ocasião. Quando começou a perseguir os clientes que te pagam muito bem, você começou. Isso é mentira, né? Isso é mentira. Eu, desde a graduação, tive aula com o professor Edson Baldan, foi o professor que me marcou aí o direito penal, né? Que me trouxe o direito penal mais humano. Desde então, quando não se falava de nada de mensalão, a gente já tinha um trabalho de luta pelo fortalecimento da defensoria, pela universalização dos direitos e garantias fundamentais. Então, essas críticas não me atingem nem um pouco, né? Mas existem e partem de um desconhecimento, né? E mesmo porque eu
seja na minha vida acadêmica, seja nos debates de mídia que eu participo, de academia, enfim, de todos os lugares que eu vou, eu deixo bem claro que o arbítrio não começa com o mensalão, isso é óbvio, né? A nossa história é uma história marcantemente escravocrata. A gente sempre teve muito claro a Casa Grande, a Senzala e o Capitão do Mato. A gente continua tendo. Quem faz o papel do Capitão do Mato na República é o sistema de justiça, que protege a Casa Grande, está sempre protegida nessa zona de proteção, e persegue a Senzala, né? Persegue aquele estereótipo padrão do bandido. Ano passado teve uma juíza que botou na sentença, né? O réu não preenchia o estereótipo padrão do bandido. Qual que é o estereótipo padrão do bandido? Não precisa ter. A gente não precisa ter grandes capacidades analíticas para a gente ver. A gente pode simplesmente olhar para uma foto. Eu gosto também de passar imagens durante minhas aulas. Eu passo 2 imagens. Uma imagem de uma cadeia qualquer. Tira a foto lá de quem são os presos que estão amontoados lá. Você vai ver um perfil. Agora olha a foto dos desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o tribunal mais escroto que tem. Então, você olha para... Você vê dos 2 lados. Então, você vê presos. Quem estão presos? É uma molecada, jovens, negros, pobres, de baixa escolaridade. Você vê na cara. E aí você vai pegar o perfil no Infopem, você vai ver que é exatamente isso, né? Jovens de baixa escolaridade, baixa renda, de moradores de zona periférica, que não tiveram acesso, que não tiveram oportunidade, estão presos geralmente por crimes de tráfico de droga com pouca quantidade de droga e crimes patrimoniais. Basicamente isso, esse é o perfil. E aí você olha o perfil dos tiozinhos, que são os embargadores do TJ, quase todos homens, velhos, brancos, família de sobrenome importante, uns primos, irmãos que tiveram pais antes, que agora têm filhos magistrados. Então, esse é o perfil. Né? Esse é o estereótipo. Então, esse estereótipo do desembargador paulista e do preso paulista aqui. Então, isso está óbvio, isso ninguém precisa, né? Isso ninguém precisava. A gente. Claro, tem gente que nega isso, né? Tem gente que nega até que a Terra é redonda, então tem gente que vai negar tudo, né? Tem gente que vai negar tudo, mas isso é uma coisa muito fácil de se constatar. A gente constata isso simplesmente por imagem, a gente olha, né? A gente pega os dados e a gente vê, é isso, né? Olha lá no Infopem quem são os presos, são esses. Então, a nossa história a nossa história do sistema penal é a história de perseguição dos marginais, né, da população marginal, que a marginalidade virou sinônimo de criminoso, mas essa população que vive nas periferias, que não teve acesso, essa população sempre foi perseguida pelo sistema penal. Isso é um fato. Ponto. Acontece que na década de 2010, soma-se a essa perseguição classista do pobre a perseguição de um novo inimigo. Isso é evidente também. Isso é evidente. Sob o discurso de que agora nós vamos punir todo mundo igual, que é uma grande falácia, uma grande bobagem, uma grande mentira. O direito penal ele é sempre seletivo. O direito penal é sempre seletivo. Mas surge um novo perfil de inimigo. O inimigo tradicional, que é o bandido, que é o traficantezinho de droga, que é o ladrão, né? Enfim, há esse perfil do inimigo tradicional, do pobre em geral, soma-se um outro perfil que começa a se desenhar aí em 2011, 2012 com o mensalão. Que é o perfil que a gente vai ver que ele se consagra. Então a gente tem uma curva ascendente. Mensalão, jornadas de junho de 2013, Lava Jato, impeachment da Dilma, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro. Isso é uma curva crescente. São fatos históricos que estão absolutamente interligados. Falta, né, essa percepção, acredito eu, no senso comum. A gente pensa, o Bolsonaro e o Moro não tem nada a ver. Não, são a mesma coisa. Bolsonaro e Moro são a mesma coisa. Quando a esposa do Moro fala isso, ela acerta em cheio. Né? Que ela fala que são a mesma coisa, que ela olha um vê o outro. É isso. Né? Bolsonaro não existiria sem Moro. Né? Não existiria. O bolsonarismo não fosse o lavajatismo. Né? Então, mas isso é um processo histórico. Né? Quando o Barroso ele é sabatinado para entrar no STF, ele vai dizer que o mensalão foi um ponto fora da curva. Ele disse isso na sabatina dele. Na verdade, não foi. Foi o início de uma nova curva autoritária. Quer dizer, professor, Fernando, que então parou de ter a perseguição do pobre? Não.
A perseguição contra o pobre se intensificou. O que acontece é que, além dessa perseguição intensificada daquele perfil que sempre foi perseguido, acresce-se uma nova face dessa perseguição, que é, hoje a gente consegue olhar e ver claramente, né, que é a perseguição do representante político ou ideológico daquele inimigo que sempre foi perseguido. Então, o que acontece, né? Que a história ela vai degrau a degrau, né? Demonstrando a construção desse novo inimigo que vai se condensar depois, né? Lá em 2013, o auge disso é 2014, na figura do corrupto, né? O corrupto e depois, né? Para não ficar só no político, é o esquerdista em geral. É quem é de esquerda, pensamento de esquerda. E o Bolsonaro vai encarnar isso na linha de Olavo de Carvalho como comunista. Então, é o corrupto e o comunista. O comunista volta a ser uma bandeira da ditadura que volta a ser trazida agora, né? Enfim, mas para quê? Né? Para legitimar essa perseguição, que não é mais ao bandido tradicional, ao pobre que sempre foi criminalizado, perseguido, humilhado. É ao representante, seja no âmbito da política, seja no âmbito do jornalismo, da mídia, né, jornalistas progressistas perseguidos, seja no âmbito da academia, professores perseguidos, seja no âmbito dos movimentos sociais, né, ativistas sociais perseguidos, seja no âmbito do próprio poder judiciário, juízes progressistas que cumprem a Constituição perseguidos. Então, não é só o político corrupto, né? É o comunista, o esquerdista em geral. O esquerdista em geral, é todo pensamento progressista que minimamente se oponha a essa racionalidade neoliberal representada na figura bizarra do Paulo Guedes, o sujeito totalmente abjeto como esse, né? Todo mundo que é diferente disso, que tem um projeto diferente dessa hegemonia, né, da racionalidade neoliberal, é um alvo. Se enquadra nesse perfil do novo inimigo da década de 2010. Então, visualizando esse fenômeno, né, a minha tese é uma tentativa de explicar isso. Então, é algo que eu sentia desde 2012, 2013, quando eu comecei a me aproximar do Pedro, né, que a gente foi construindo os nossos diálogos, e eu fui, na verdade, simplesmente traduzindo o pensamento do professor Pedro Serrano para o campo das ciências criminais. Né? E acho que esse é o meu grande mérito, de ter conseguido captar a essência do pensamento do Pedro, que é um gênio, né? Você está próximo dele, você percebe também o quanto o Pedro tem um arsenal de referências culturais, né? O tanto que esse cara já leu, como ele consegue articular os pensamentos, as ideias, explicar os fenômenos contemporâneos, né? De uma forma brilhante. Então, eu tentei simplesmente trazer esse pensamento dele ultra sofisticado para o campo do direito penal. E ele explica muito bem, né? Sendo bem sintético, o que ele diz é que o autoritarismo se reinventou no século XXI. Né? O autoritarismo ele vai se reeditando. A forma autoritária do século XX, que o Carl Schmitt vai explicar muito bem, com a ideia de soberania, com o estado de exceção, que o Agamben faz a leitura do estado de exceção, tudo mais, não é a forma com que o autoritarismo se anuncia hoje. Né? Então, se a gente está acostumado no século XX com as ditaduras militares, né? Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Pinochet, ditadura militar aqui no Brasil, em que o soberano se encarna na figura de um líder carismático ou de um estamento carismático, como foi aqui no Brasil, os militares, né? Então, na figura do poder executivo, né? E o poder executivo suspende a ordem jurídica e passa a governar por atos de exceção. Essa é a forma clássica do estado de exceção no século XX. Né? Isso não acontece no Brasil, isso não acontece na Europa, isso não acontece nos Estados Unidos hoje. Não acontece, não é assim que funciona o autoritarismo hoje. Né? E aí o Pedro coloca muito bem, né, que a toga aqui no Brasil, né, nos países, pelo menos da América Latina, né, a toga substitui a farda.
né? Então, o autoritarismo ele vai se revelar por um mecanismo diferente. Ele coloca muito bem, nos Estados Unidos e na Europa é um pouco diferente, né? Ainda é uma legislação que dá muito poder ao executivo, ainda assim, mas aqui no Brasil e na América Latina em geral, é o sistema de justiça que assume essa função de soberano, né, que assume essa função de suspender a ordem jurídica, mas não toda a ordem jurídica, como fazia lá o Hitler fez na Alemanha, a ditadura militar fez no Brasil, de suspender a Constituição. Não. Você não suspende a vigência da Constituição. Você pratica atos pelo sistema de justiça que formalmente tem uma aparência de legalidade, uma aparência de institucionalidade, mas que na essência, no conteúdo, são atos tirânicos. Então são medidas, o Pedro coloca isso, né, esse autoritarismo líquido, né, não é mais um autoritarismo explícito, é um autoritarismo diluído em medidas de exceção. Né? E eu, né, talvez esse seja o meu mérito, né? Talvez seja esperto por isso, né? Conseguir simplesmente traduzir esse pensamento do Pedro, que é muito sofisticado e que eu jamais chegaria sozinho, construir. Daí uma parte do penal construir junto com ele, nos nossos diálogos. Então ele sempre coloca as medidas de exceção, né? São duas naturezas principais. O impeachment é uma medida de exceção e os processos penais também. E é daí que vem o processo penal de exceção, ou seja, é o processo penal manipulado, empregado como uma medida de exceção. Então, ele tem a forma, e aí fica muito claro, né? Eu talvez tenha tido algum protagonismo na mídia, no debate público, por conta da prisão do Lula, porque no processo do Lula é um processo emblemático do que é um processo penal de exceção. Né, do que é um processo penal, que na verdade no conteúdo não tem nada de processo, ele é simplesmente uma perseguição declarada, é uma guerra, é um conteúdo tirânico. Ele só tem forma, ele só tem casca, ele só tem aparência, ele só tem uma maquiagem de legalidade. Ele se vende, ele se anuncia, o marketing é o processo penal, tal. Isso aqui as leis estão sendo respeitadas, a Constituição está funcionando, as instituições estão funcionando normalmente, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas o conteúdo é tirânico. E a gente escreveu isso antes de saber da Vaza Jato. A gente escreveu antes de saber da Vaza Jato. A Vaza Jato veio depois para comprovar a nossa tese, para comprovar o que a gente está falando. A gente não sabia, não tinha conhecimento, mas tinha certeza do que estava acontecendo ali. Né? Desde o começo a gente aponta que o Sérgio Moro não é um juiz parcial. Não é um juiz de direito, não é um árbitro. É um sujeito interessado no processo. Quem está interessado no resultado do processo não pode ser juiz. Ponto. Isso ficou muito claro depois das mensagens divulgadas, né, pelo Intercept. Ele, na verdade, era o chefe da acusação. E é muito curioso que o Sérgio Moro venha querer agora dizer que o Bolsonaro é um grande carrasco que estava querendo influenciar na Polícia Federal, quando ele também, de uma forma tão autoritária ou mais, interferia e direcionava o trabalho da Polícia Federal enquanto ele era juiz de direito. Claro que o Bolsonaro não pode interferir na Polícia Federal, claro que isso é grave, claro que isso é motivo de crime de responsabilidade e talvez de crime comum, mas o Sérgio Moro interferir na Polícia Federal quando ele era o juiz do caso que ele ia julgar é tão ou mais grave quanto o que o Bolsonaro faz. Né? Então, é a essa estrutura, né, e que fique bem claro, não significa que o autoritarismo, que as medidas arbitrárias começaram em 2010, quando perseguiu políticos, empresários, jornalistas, professores, não. Não é isso que eu estou dizendo. Né? O que eu estou dizendo é, antes, esse grupo, professores, jornalistas, juízes, inclusive progressistas, líderes de movimentos sociais e políticos, empresários que financiavam campanhas políticas, estavam numa zona de proteção. Né? A perseguição era exclusivamente contra o pobre excluído. Né? Talvez os movimentos sociais já estivessem aqui, né? mas as arbitrariedades como as que foram cometidas contra a Preta, né, que líder do MTST lá, das ocupações, né, isso é um fenômeno novo, né, é um fenômeno novo, e esse novo fenômeno é a perseguição do representante da senzala. É aquele que, por ser representante, ele não estava na senzala antes, então ele estava numa zona de proteção, mas que ele passa a ser incluído nisso. Né? Quando a gente ia imaginar que políticos, advogados, professores, juristas, jornalistas, comunicadores poderiam ser perseguidos pelo processo penal.
Ao menos não na democracia, né? Na dita democracia, não mais, né? Só que é o que está Não, acontecendo não era novamente. comum, não era comum, né? Não era comum você ver político na cadeia e tal. Agora, o que acontece, né? Então a gente chegou num dilema, na década de 90 chegou num dilema lá. Qual que era? Aqueles ditos garantistas, progressistas, comprometidos com a Constituição, advogavam que os direitos humanos deveriam ser universalizados. Então a gente está numa situação de uma zona de exclusão e uma zona de proteção. O que a gente sempre disse? Essa zona de proteção tem que ser estendida para todos. Todo mundo tem que ter acesso. Isso passa pelo fortalecimento da defensoria, isso passa por melhorar as condições dos presídios brasileiros, né? Isso passa por oferecer oportunidades para as pessoas. Isso passa por estender esse Estado de Direito para todos. Né? Só que qual que foi o discurso que começou a vencer, especialmente em 2013, com aquela loucura das jornadas de junho? O que começou a vencer foi o contrário. Foi, não. O que tem que ser universalizado é o arbítrio. Todo mundo tem que rodar. Todo mundo tem que ser perseguido. A lei tem que valer para todos. Então, a mensagem de que a lei vale para todos não é que os direitos valem para todos. É que o arbítrio vale para todos, é que a prisão vale para todos, é que a porrada vale para todos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ficou claro, é só a gente olhar. O que aconteceu com o Aécio Neves? O que aconteceu com o Michel Temer? Daí vai ter um cara que fala, mas o Cunha e o Eduardo Cunha estão presos. O Eduardo Cunha e o cara do Rio lá, o Cabral, o Sérgio Cabral estão presos. Pô, mas aí é o ápice, né? É o supra-sumo. Não teria como. Como é que você vai deixar um cara como o Eduardo Cunha solto? Não tem. Então, são 2 ou 3 bois de piranha para perseguir, né, para falar, dar uma ideia de imparcialidade, né? É o bode expiatório que a gente fala, né? Então são 2 bodes expiatórios aí para legitimar uma perseguição que foi uma perseguição contra os progressistas, contra o governo de esquerda. Foi uma perseguição que gerou a eleição do Bolsonaro. Veja o que o Sérgio Moro fez, prendeu o número 1 das pesquisas, o cara que ia ganhar no primeiro turno, botou o Lula na cadeia e elegeu, né, o Bolsonaro. E no minuto seguinte, ele era juiz, botou o cara na cadeia. O outro foi eleito. No minuto seguinte, ele tira a camisa de juiz, bota a camisa da torcida organizada e vai comemorar e fazer parte do governo do Bolsonaro. Isso é um escárnio. Isso qualquer lugar minimamente civilizado seria um absurdo. Isso seria uma barbaridade, ninguém levaria a sério uma coisa dessa. Mas não, aqui no Brasil pode, aqui no Brasil é bonito, aqui não, é o juiz imparcial, agora ele mudou de ideia, vai ajudar o Brasil a perseguir a corrupção. Balela, né? Entrou para o jogo da política como a gente já previa na época, querendo ser presidente da República, inclusive, né? Está ficando cada vez mais claro agora. Então, o discurso que era para universalizar o direito, universalizar a democracia, o Estado de Direito para todos, o que ganhou protagonismo, na verdade, foi uma anunciada universalização do arbítrio, da barbárie. Vamos barbarizar para todo mundo, vamos botar todo mundo na cadeia. Só que não botou nada na cadeia. Veja o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro. O tanto de prova que tem, o tanto de elemento que já tem sobre a tal da rachadinha, todo mundo sabe o que acontecia ali com a loja da Copenhague, com o Queiroz, com o advogado dele agora, ninguém tem dúvida, né? Só que a coisa não anda, a coisa não vai para frente, porque não é o interesse político que está em pauta agora. Certo? Então, sob essa bandeira de universalização do arbítrio, de que vai generalizar, ninguém mais vai ser protegido nesse país e tudo mais, legitimou-se essa perseguição que botou o Lula na cadeia, mas não o Lula como pessoa só, botou a ideia que ele representa na cadeia. E a gente não conseguiu sair da cadeia ainda. O Lula saiu, mas o pensamento progressista não saiu. E eu vejo isso e sinto a falência disso quando eu vejo muita gente da esquerda tendo como herói Felipe Neto. Tendo como herói Eduardo Moreira, que é um banqueiro, que a vida inteira falou mal da esquerda, falou mal do sistema de proteção social, e agora se anuncia como o banqueiro bonzinho de esquerda. A gente está carente de lideranças efetivamente comprometidas com a Constituição, com os direitos, com um programa de distribuição de renda, com uma redução dessa desigualdade abissal, que a gente vai endeusar quando o Felipe Neto fala o pedágio na TV. Mas porque ele tem 40 milhões de seguidores. Foda-se, meu. Eu prefiro falar para 100 pessoas,
né? E essas 100 pessoas entenderem o recado, do que ficar repetindo obviedades para 40 milhões de pessoas que seguem o Felipe Neto para ver ele jogando Minecraft, não para ver o que ele está falando de política, não está nem aí porque ele está falando de política, percebe? Acho que é esse que falta. Então, mas isso só foi possível, né, graças a essa demonização da política que começa com o mensalão e que se vale do processo penal como arma de guerra para destruir o pensamento progressista, com aparência, com maquiagem de legalidade, com maquiagem de institucionalidade. Perfeito. Nossa, melhor síntese que eu já vi de uma tese e doutorado na vida. Eu estou esperando para quando você for lançar o livro. É isso. Eu também, então... eu preciso botar meu livro logo. Eu tô enrolando para fazer uma revisãozinha lá, mas eu preciso lançar mesmo. Precisa, porque esse tipo de conhecimento precisa chegar em todo mundo. Só assim como uma última reflexão que a gente sempre faz para todo mundo que convida a falar aqui, aí pensando no seu tema, né? Talvez nem tanto pela pandemia em si, mas pela crise política que a gente está vivendo, que, como você bem explicou, já vem vivendo há um bom tempo, mas que tem se agravado, né? Como você vê o cenário pós-pandemia para a área do processo penal de exceção? Você acha que vão aumentar o número e a abrangência dessa zona de exclusão, das medidas de exceção? Você acha que vai ter algum tipo de impacto? É difícil a gente prever, mas a gente pode fazer a seguinte leitura, né? Sejam as medidas de exceção, como o Pedro coloca, mas seja o próprio estado de exceção, ele tem por característica, ele tem por elemento essencial a temporariedade. Então, a exceção, ela sempre se justifica como uma medida temporária para se combater e se eliminar o inimigo. E esse movimento aconteceu com o processo penal brasileiro. Então, veja um exemplo clássico, assim, que tá. Esse exemplo não tem nenhuma dúvida. Condução coercitiva. Condução coercitiva nunca se pôde fazer legalmente, ilicitamente, no processo penal brasileiro. Condução coercitiva de investigado, de réu, não existe. Isso não precisa de ter mais de 2 neurônios para entender o porquê. Porque se o cara tem o direito de não autoincriminação, se ele tem o direito ao silêncio, que sentido faz você mandar uma viatura da Polícia Federal na casa dele às 6 horas da manhã, botar ele na viatura à força e colher o interrogatório dele? Né? Não se explica juridicamente isso. Se explica de fato. Por quê? Eu tive muitos clientes, né, que, por não ser meus clientes antes, se fossem, saberiam que não deveriam fazer isso, mas chega a Polícia Federal às 6 horas da manhã na casa dele, né, toca a campainha, fala, eu vim apreender seu celular. Ah, beleza, tá aqui. Aprender ele pode, tá aqui o meu celular. Põe a senha. Cara, se o cara tiver com advogado, né, ele não vai pôr a senha, porque o advogado vai falar para ele, você não é obrigado a produzir prova contra você, não é obrigado a fornecer as provas, eles que se virem para tirar o conteúdo. Mas não, o cara fala, tive tantos clientes falando isso, não, mano, doutor, o cara veio às 6 horas da manhã na minha casa, pegou meu celular, mostrou uma ordem que ele tinha direito do meu celular, pediu para eu botar a senha, eu botei. E óbvio que ele não vai falar, o senhor não precisa botar a senha, mas se quiser me informe sua senha. Não, põe a senha aqui, beleza. E já leva o cara às 6 horas da manhã para a delegacia e começa a ouvir o cara, fala, você pode esperar seu advogado, até que é seu direito, mas se eu fosse você, eu falaria logo, porque do mesmo jeito que eu te peguei, eu peguei os outros caras aí, os caras já começaram a falar, é bom você começar a falar aí também. Então, vira uma tortura, vira um jogo de tortura, né, psicológica ao menos, se não física, né, e o que acontece? A condução coercitiva, mesmo ilegal, ela é feita, principalmente pelo juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, feito, né? Inclusive o cara pega o ex-presidente da República, bota de condução coercitiva, e aí de repente o STF fala, não pode. Não pode fazer condução coercitiva. Então, se não pode fazer condução coercitiva, o que tinha que acontecer com todos os processos, os inquéritos em que houve? Não precisa ser um gênio do direito para saber, não precisa nem ser garantista para concluir isso. É um princípio básico. Se não pode fazer, os caras fizeram, esses atos são nulos. Essas investigações, por exemplo, têm que ser anulados, né? Ponto. Mas não aconteceu. Não aconteceu absolutamente nada com o que passou. Então, a condução coercitiva, ela vigorou de 2014 até 2016, 2017 no Brasil, por uma criação de um juiz de direito contra a lei. Até o STF falar que não pode mais e não fez nada nesse meio tempo. Nesse meio tempo, pôde fazer. Valeu, tudo vale. Tudo vale por quê? E aí vem o julgamento do TRF4. Quando o TRF4 fala,
A Lava Jato não precisa seguir as regras dos casos comuns, porque as leis só valem para situação de normalidade. A Lava Jato trata de uma situação excepcional, então para ela não tem lei aplicável. Para ela ela é uma situação anormal, atípica, vale uma situação de exceção. E aí? Se botar no papel é exceção, né? Só para deixar bem claro mesmo. Para não ter dúvida, né? Para não ter dúvida. E aí vale o quê, então? Vale o quê? Vale o que o judiciário, o sistema de justiça como um todo, né? Aí incluindo polícia, Ministério Público, judiciário e mídia, como diz o professor Pedro Serrano, vale que o judiciário disser que vale que o sistema de justiça disser que vale. Acabou. Né? Então, mas veja, esse é o caráter de transitoriedade. A gente já está assistindo ao movimento de retorno da legalidade. Então, o STF, e aí eu não estou criticando, né? Eu acho também, eu não vou criticar quando o STF fala que não pode o COAF mandar direto informações como se fosse um Google, como se a Polícia Federal pudesse, como o promotor pudesse entrar no Google lá no COAF e ver qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Eu acho que não pode mesmo, né? Acho que não pode mesmo. Claro que não é de coincidentemente, mas a gente pode pensar, coincidentemente ou não, isso foi beneficiar diretamente quem? Flávio Bolsonaro. Foi uma decisão que beneficiou Flávio Bolsonaro, no caso específico dele. Agora, vou criticar essa decisão em si? Não vou criticar. Eu acho que essa decisão é legal, é constitucional, é lícita. Agora, por mais que a gente não critique essa decisão em si, a gente tem que criticar esse movimento, de que durante um tempo valeu tudo, agora não vale mais. Por quê? A gente tem que se perguntar criticamente, por que durante um tempo valeu tudo? Para quê? O que aconteceu nesse meio tempo? Nesse meio tempo, o Lula foi preso, o pensamento progressista foi preso, ainda está preso, o Lula saiu, mas o pensamento progressista ainda está na cadeia, e elegeram-se Bolsonaro. Fraudou-se uma eleição para eleger Bolsonaro. Então, esse movimento que a gente tem que criticar, a volta da legalidade é positiva, a volta da institucionalidade é positiva, a gente tem que celebrar, ok, mas não podemos deixar impune, não podemos deixar passar, batido, passar uma borracha em tudo que foi cometido, em todas as ilegalidades que foram cometidas. E, mais do que tudo, a luta contra esse processo penal de exceção, contra a manipulação do processo penal como medida de exceção e a luta por um processo penal democrático não se esgota quando o pensamento progressista para de ser perseguido. Essa luta só vai ter fim quando a gente conseguir trazer dignidade para todo esse sistema, para que a gente, somente no momento que a gente consiga superar esse pensamento punitivista e encarcerador, somente quando a gente deixar, né? Então foi esse pensamento que nos trouxe a medalha de bronze. Nós somos o terceiro país que mais prende no mundo, né? E o único país entre os 5 primeiros que continua crescendo. Até os Estados Unidos já começaram a soltar as pessoas. A gente continua aprendendo cada vez mais. Se a gente continuar nessa toada, em 2030, 2035, a gente vai ser o primeiro país no ranking dos países que mais prendem no mundo. E prende em condições humanas. E prende, para cada Lula que se prende, né, são centenas de milhares de pessoas presas injustamente por pequena quantidade de droga e executadas, como Rafael Braga, Marielle Franco, friamente nas periferias. Então, a luta não se esgota, né? A luta não se esgota com a retomada da legalidade para os privilegiados de sempre. A nossa bandeira sempre vai ser uma bandeira de trazer dignidade para todo o sistema, de trazer um movimento que conscientize as pessoas de que prender não é remédio para nada. Prender não faz sentido, porque a gente sempre prende por algum tempo. Pode ser por 2 anos, por 5 anos, por 10 anos até. Hoje em dia pode até 40 anos. Mas mesmo assim, essa pessoa sempre vai retornar para a sociedade. Em geral, quem é preso pela primeira vez não fica mais que 2, 3 anos em regime fechado. Então, enquanto os nossos semelhantes, aqui a gente que viveu numa zona privilegiada, cursou faculdade, cursou PUC, Direito, Mackenzie, USP, enfim, teve condição de fazer uma faculdade de Direito, né? Teve condição de... Enquanto os nossos semelhantes, nossos irmãos, nossos filhos, vão estar cursando faculdade de elite para entrar no mercado de trabalho já e ganhar salários bons, a molecada da periferia está indo para onde? Qual que é a faculdade deles? Está botando ele na cadeia. Vai ficar primeiro na FEBEM, que é o ensino médio, depois vai para a cadeia, vai ficar 2, 3 anos e se filiar a uma organização criminosa e criar uma massa, um exército do crime organizado. É simplesmente isso que a gente faz. Enquanto isso não for
tratado com seriedade, a gente vai continuar retroalimentando essa máquina de moer carne que é o sistema penal. Com essa belíssima mensagem aí que seria no final para nós, eu encerro aqui a nossa entrevista. Queria ficar aqui te ouvindo para sempre, porque você é brilhante e tem toda essa visão crítica que por vezes a gente acha que também tem, mas não sabe expressar. Tá aí, o professor Fernando sabe expressar, e muito bem. Portanto, muito obrigada mais uma vez por estar aqui no canal com a gente, por ensinar aqui tudo que você ensinou e debater esse tema super importante com as pessoas aqui que seguem nosso canal. Então, em nome do nosso grupo todo do Sem Embargos, a gente te agradece. Muito, muito obrigada. E eu que agradeço o convite, foi um privilégio, um prazer estar aqui com você. Acho que você vai ter um trabalhinho para editar aí, que eu falo muito, mas espero ter conseguido passar uma mensagem aí de estimular o pensamento crítico, né? O direito só faz sentido se a gente pensar criticamente como essas estruturas funcionam. Vamos ouvir o professor Pedro Serrano, vamos ouvir o professor Alisson Mascaro, vamos ouvir tanta gente que fala criticamente do direito, né? E que, senão, a gente vai se tornar simplesmente uma engrenagem nesse sistema de opressão e de dominação que é o sistema de justiça. A gente precisa pensar fora da caixinha, a gente precisa trazer soluções fora do Datena, né, que molda o pensamento punitivista do povão. A gente precisa estimular essa reflexão. Tem razão. Muito obrigada, então.